Então bora abrir essa caixa lindíssima comigo? Já faz um tempo que eu queria investir em lápis novos, porque eu só usei Faber-Castell e linha escolar. E eu queria investir numa linha um pouquinho mais profissional. E pausa para essa fita de capivara, coisa mais fofa, gente, eu amei. Mas vamos lá, faz um tempo que eu queria usar uma linha um pouco mais profissional. Essa linha não é uma super profissional, é uma linha de estudante, mas já é diferente da linha escolar que eu estava acostumada a usar. Eu comprei esses lápis depois de uma indicação do canal da Camila Cabral, vou deixar aqui do lado para vocês, e comprei no AliExpress, demorou mais ou menos uma semana e meia para chegar. Eu comprei esses lápis com a expectativa de testar um lápis à base de óleo para saber se são mais macios do que os escolares que eu usava e se tem mais pigmentação, como eles se comportavam. A caixa é uma fofura e bem reforçada, mas não tem uma marca específica. A única coisa que está escrito é isso de Color Pencils e sem marca. São 120 cores de lápis à base de óleo. Eu acho que pela quantidade de lápis e o valor que foi o kit todo, vale muito a pena. A caixa chegou um pouquinho amassada, mas nada que atrapalhe o uso. Eu achei a embalagem bem reforçada, toda cartonada. Claro que não é uma embalagem de lata, mas super vale a pena. E os lápis vieram em 6 separações por cor. Então, são 6 paletas de cores, vamos dizer assim, dentro dessa caixa maior. Eu achei que as cores vieram separadas de uma forma bem funcional e bem prática para o dia a dia, e isso facilitou muito o uso, que você consegue ver onde estão todos os amarelos, quais são os tons, onde estão os tons de vermelho, rosa, azul, e eu achei isso bem legal. Mas, como eu não sou uma pessoa muito paciente, eu não tive paciência de ficar abrindo toda vez essas caixas para pegar a cor que eu queria. Então, a minha caixinha já se encontra assim. Eu misturei todas as cores e tô usando assim, vou pegando o lápis que vem na frente. Mas se você tem paciência, guarde na caixinha que isso facilita muito. O corpo do lápis é redondo, normal e é do tamanho normal, que cabe dentro de apontador que a gente usa geralmente no dia a dia. Ele não vem com o nome do lápis escrito, só tem uma numeração em cima que eu acho que não adianta muita coisa porque eles não vendem esse lápis avulso. Então meio que não adianta ter a numeração da cor se você não pode repor depois dela. Mas eu vi em alguns vídeos falando que essa numeração é compatível com a numeração dos policromos da Faber-Castell, mas não sei se é real. Então vamos para os testes de cor e saber se o lápis realmente é macio ou não. Confesso que eu estava esperando mais maciez, mas talvez porque eu coloquei expectativa de que seria ali meio que um giz pastel oleoso, mas não é assim. Ele é, sim, mais macio, mas não chega, nossa, sabe, deslizar igual um giz pastel oleoso. Eu acho que essa nem é a proposta do lápis, né? As cores são bem pigmentadas e você consegue fazer um degradê bem bonito, que as cores são umas cores parecidas, mas diferentes, que você consegue misturar entre elas ali.
fiz um teste de todas as cores no papel. Esse é um papel liso que eu tava usando. E eu gostei mais das cores mais fortes, mais vibrantes. Eu não gostei muito desses mais clarinhos ali do cinza pra cima. Eu achei que foi bem difícil de pigmentar. Mas as outras cores pigmentou super bem. Veio algumas cores metálicas, como vocês podem ver ali, que funcionam muito bem e são bem bonitas. Agora vamos para os testes de camada. Eu fiz uma pequena bolinha, assim, um desenho bem simples, para eu ir testando um degradê, como funciona a camada, fazer um fundo claro e ir aumentando os tons, subindo as cores com camadas de lápis diferentes e do mesmo lápis. Eu fiquei bem surpresa com a quantidade de camadas que esse lápis aguenta fazer sem criar aqueles grânulos de excesso de camada, sabe? Como se o pigmento fosse juntando assim no papel e não fica uma textura muito boa. Esse lápis não faz isso. Ele mistura muito bem e deixa bem leve, sabe? As misturas de cores, o degradê ali no papel. Isso porque eu tava usando um papel totalmente liso e de uma gramatura um pouco menor, que não era para aguentar tantas camadas mesmo, num efeito muito legal. Mas ele aguentou bem o papel e o lápis se comportou muito bem nesse papel também. Depois eu vim com um lápis branco da própria marca para juntar todas as camadas que eu fiz ali, e o branco tem um pigmento bem legal. Eu também coloquei mais uma camada de preto, porque eu queria ver como que o preto se comportava em cima de todas as camadas de lápis, né, de cor. E foi legal. Eu esperava um pouquinho mais de pigmento, talvez, um pouco mais de preto mais forte, mas funcionou. Ele conseguiu riscar sem ter que forçar muito o lápis, sabe? Então só relava e pronto, já saía ali o pigmento. E vamos para as misturas de cores. Eu tentei de duas formas, uma pressionando bem o lápis e a outra criando camadas, construindo camadas. E já adianto que construir camadas funciona muito melhor do que uma camada mais dura, mais chapada. Eu não tinha visto que a câmera não estava gravando quando eu fiz a primeira camada de azul, mas como vocês podem ver ali, funcionou. Criamos um verde. Como eu falei para vocês, construir camadas mais finas é melhor porque a cor fica mais suave. Quando eu testei as camadas mais chapadas e mais duras, com mais força, ela começou a criar aquele efeito que eu falei anteriormente, como se o pigmento estivesse aglutinando no papel. Mas ainda bem que vem muitas cores e a gente não vai precisar ficar fazendo tanta mistura assim. Eu gosto de comparar duas coisas, então eu decidi pegar as cores mais ou menos próximas do meu kit de cor aquarelável da Faber-Castell para ver como eles se comportam um do lado do outro, se tem diferença ou não. Então, eu fui fazendo a mesma coisa que eu fiz com o outro lápis. Eu fui criando camadas com cores próximas, né? Indo do claro pro escuro e criando esse efeito degradê.
não sei se no vídeo vai dar pra ver a comparação entre um e o outro, mas apesar do lápis da Faber-Castell parecer na câmera que tem mais contraste, tem mais cor, né? A cor ficou mais viva, ele granulou, como eu disse antes. É como se tivesse um limite de camada. E no lápis do AliExpress isso não acontece. Dá pra ver que se você colocar um lápis mais escuro, tentar mais um pouquinho, ele vai continuar fazendo mais camada. E eu fiz vários testes durante a semana em diferentes papéis. Então, eu usei papel reciclado, papel pólen, papel para aquarela. E eu achei que em todos ele funcionou muito bem. E eu já vi muita diferença. Ele é bem macio. É como se não cansasse tanto na hora de pintar. Você consegue ir construindo camada, consegue fazer diferentes efeitos, e eu achei isso muito legal. Essas texturinhas, eu amei como ficou. Esse é o papel reciclado que eu tava usando. E eu achei que foi muito gostoso de pintar com ele, você não sente tanto. A única coisa que eu percebi é que na hora de apontar, ele gasta bastante. Então, em uma pontada que você dá, já foi metade do lápis. Esses foram alguns desenhos que eu fiz usando ele. Eu fiz vários da Copa, que eu tava super inspirada. Eu senti muita diferença para os lápis escolares que eu tava usando. E ele me deu mais vontade ainda de testar lápis profissionais. E aí, o que vocês acharam? Será que realmente são parecidos com os policromos da Faber-Castell? Se você já usou algum desses, me conta aqui nos comentários. Beijo!